assunto. Tela inteira. Permitir. Vocês estão... Só confirmem quando aparecer aí a mudança de tela. Apareceu alguma mudança aí ou não? Vocês confirmem. Apareceu alguma mudança aí? Apareceu. Apareceu a tela. Aqui. A gente está aqui no Avon, né? Vou começar primeiro pelo Avon. Essa unidade, querendo ou não, tem menos assunto do que a anterior, e a da semana que vem vai ter um pouco menos, né? Eu fui, digamos assim, na organização do conteúdo, eu acabei sendo até bonzinho dessa vez, então foquei muito só em Brasil aqui, obviamente. Então a gente tem aqui a introdução, né, da nossa aula. Aqui nesse espaço vai estar disponibilizada esta live, né, daqui a... de noite, 8, 6 horas eu estou colocando ela. Então, para quem não estava hoje, quem quiser rever, vai estar aqui. Tem mais uma pessoa entrando, deixa eu só permitir, beleza? Aí, seguindo, tem o roteiro, né? Basicamente coisa simples, né? Dizendo o que você tem que fazer, participar da live e acompanhar posteriormente. Só um detalhe que eu quero tentar para vocês. Quando aparecer, vocês devem ter visto já, a gente tem links aqui dentro. Então, nessa turma eu não coloquei desse jeito. Deixei organizado assim. Então, a gente tem links de vídeos externos, tá? Que complementam os vídeos anteriores. Então, os meus vídeos, eles são os vídeos principais, e aí eu coloco vídeos à parte na sequência. Então, a gente vai tratar hoje da questão da fuga da família real, né? Que é basicamente a temática dessa aula, que está disponibilizado. Tem um vídeo também sobre isso que eu vou botar depois lá, mas é o que a gente vai ver hoje. Então, segue primeiro a independência, etc., a Constituição do Primeiro Reinado, Noite das Garrafas, a Regência, as guerras do período da Regência, e o Segundo Reinado, aqui tratando da questão da Guerra do Paraguai e do abolicionismo. E, no fim, um questionário de 15 perguntas acerca dessa questão. Para começar, tem uma pessoa que entrou aqui, deixa eu permitir a entrada. Permitir. Para começar, eu vou tentar ser objetivo, né? Eu vou só introduzir essa unidade com o tema inicial, que é basicamente esse aqui, a fuga da família real. Na aula passada, a gente viu a questão da Revolução Francesa e, numa parte do conteúdo, falava da questão da figura do Napoleão Bonaparte e como Napoleão, primeiro, pôs fim à Revolução Francesa, porque ele representou aí um freio nas disputas na França lá, depois da Revolução. Ele chegou ao poder com a ajuda da burguesia e da nobreza francesa. Deixa eu abrir aqui para o pessoal entrar. E ele vai dominar uma parte da Europa, né? Ele vai invadir uma parte da Europa. E nesse contexto é que acontece essa fuga da família real para o Brasil. A gente tem um mapa da Europa aqui, presente na tela de vocês. Só confirmem se estão vendo com tranquilidade, né? Digitem aí ou abram o microfone para eu ter certeza que vocês estão conseguindo ver bem. Tranquilo? Façam assim com o dedinho que está com a câmera aberta. Beleza, eu vou voltar lá então, porque às vezes trava para algumas pessoas, mas enfim. A gente tem aqui o mapa da Europa, né? Opa, mais alguém entrou. Esse aqui é o problema de entrar atrasado. Aqui é o mapa da Europa. Meu Deus. É igual o Chaves, né? Aqui tem o mapa da Europa. Aí quando eu vou começar a terminar a frase, tem alguém que aparece. É igual o episódio de Chaves. Então, dizia eu que no mapa da Europa a gente tem aqui a França, né? As áreas francesas em destaque em azul escuro e as áreas de invasão que a França realizou, nas invasões que ela realizou, em azul mais claro, né? Inclusive, aqui embaixo, onde estou passando com o mouse aqui, é a Espanha. E Portugal está aqui nessa beira oeste da Europa, né? Então, a gente tem aí um continente, especialmente a Europa ocidental, nas mãos da França, né? Ou seja, a gente tem aí a presença do poder, a sombra do Napoleão se projetando sobre uma parte importante, né, do continente europeu, invadindo territórios, países, derrubando reis e colocando governos de que tem interesse francês no poder. Então, as consequências dessa Europa napoleônica, né, elas vão ser bastante graves, porque Napoleão, ele freou a Revolução Francesa, botou um fim a ela e
acabou tirando os radicais, né, os jacobinos, né, do caminho, como a gente viu na aula de Revolução Francesa. Ele colocou o foco em escolher inimigos externos à França para diminuir as tensões dentro da França. Nesse ponto foi inteligente, né? Ou seja, ele tirou o foco do problema de dentro da França. Ela falou, a culpa está lá fora, bora atacar o povo de fora, porque a culpa é deles. E aí escolheu inimigos externos. E esse inimigo principal era exatamente a Inglaterra, que é essa potência aqui ao norte da França, né? Que é a principal inimiga e, na época, a mais poderosa das nações europeias, que Napoleão considerava a principal inimiga da França. Portugal, que é o país que a gente era colônia na época, tinha uma relação estreita com os ingleses, mas não deixava de lado a proximidade com Napoleão, sabendo, com a França, né, sabendo do poder que a França tinha nas mãos. Então Portugal estava naquele meio termo ali. Vamos aderir à França, vamos pegar na mão da Inglaterra. Então ficou durante pelo menos uns 2 anos, de 1806 a 1808, quando Napoleão começa a pressionar cada vez mais, Portugal fica dividido entre a pressão inglesa e a pressão francesa. E aí, a gente tem aqui, na época, Portugal era governado por essa rainha, Dona Maria I, que tinha ficado viúva, e por volta de 1802, por aí, e assumiu o poder. Só que na época, essa senhora tinha um problema, né? Ela sofria de uma série de crises. Tanto é que na época se colocou um apelido para ela de Dona Maria a Louca. Mas hoje, no meio de historiadores e pesquisadores da monarquia portuguesa, é quase consenso de que na realidade ela poderia sofrer de depressão e algumas outras doenças mentais, especialmente depressão, que inclusive quando a gente usa a palavra louca, né, é até um pejorativo e machista na realidade, né? Então, ela vivia um luto frequente por conta da morte do marido. Essa imagem dela é de antes da morte do marido, né? É o quadro oficial dela. E depois disso que o marido morre, ela só passa a usar preto a vida toda, até o dia que ela morre. Ela morre, inclusive, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, quando a família dela foge para cá. Então, ela estava no poder, mas quem governava de fato era o filho dela, por conta da condição de doença dela. Quem mandava era exatamente essa pessoa aí, muito bonita, o Dom João, príncipe, casado com esta princesa do lado aí também. A gente não chama de príncipe, só que é um príncipe desencantado, né? Porque realmente a família real portuguesa não era, digamos, uma família conhecida pela beleza, né? É uma família feia, na verdade. Se observar Dom João, Carlota, Dom Pedro I, não são pessoas lá muito bonitas. Então, esse era o filho, né, da rainha, o regente do reino de Portugal, e essa daí era a mulher dele, extremamente, uma mulher extremamente forte, né? Inclusive, as cenas, quando eu postar depois o vídeo, não dessa aula e do vídeo de suporte dessa aula, tem um filme, eu vou mostrar uns trechos daqui a pouco, que descreve ela como uma mulher muito, digamos, complicada, né? Cadê o povo aqui? Então, a gente tem aí os personagens e o cenário desse momento aí. Então, o que acontece a partir dessa relação Portugal, França e Inglaterra nesse ano de 1807/1808? Então, a gente tem aqui um quadro, né? Uma gravura do dia da fuga da família real ao porto de Belém, em Lisboa, que eles estão fugindo para o Brasil, literalmente. Então, Napoleão pressionava Portugal a aderir ao bloqueio que ele tinha feito à Inglaterra, né? Napoleão decretou que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Ele queria sufocar a economia inglesa e, com isso, enfraquecer a principal inimiga que ele considerava que era a Inglaterra. A Inglaterra, por outro lado, pressionava Portugal, ameaçando bombardear Lisboa caso Portugal se tornasse aliado de Napoleão. Então, Portugal é um país pequeno, não era rico, era um país que tinha posses estrangeiras, né, invadido, criado colônias, mas em comparação com outros países europeus, não era lá um país militarmente forte e um país que tinha economia como a Inglaterra, ou como da Inglaterra ou como da França. Então, era um país muito dependente de países mais fortes. Por isso que sempre mediou aí essa proximidade, distanciamento desses líderes da Europa, né? Então, a família real, em segredo, ela escolheu negociar com os ingleses, escondida, para ganhar tempo em relação a Napoleão,
E aí, porque as tropas francesas estavam atravessando a fronteira da França, da Espanha com Portugal. Inclusive, quando a família está fugindo, tem uma batalha entre tropas portuguesas, francesas e inglesas para delimitar o território. Porque na Europa, só um parêntese, existe uma questão, deixa eu voltar aqui para falar com vocês, as monarquias têm uma questão, se um rei for morto, tirado do poder, ele perde o direito, a família perde o direito. Então, a ideia da família real aí era não perder o direito ao trono e continuar governando Portugal. Por isso que eles tiveram que negociar e fugir, porque oficialmente eles estavam dentro do território deles, que era o Brasil, longe da Europa, e mantendo ainda o direito ao trono de Portugal. Porque Napoleão, de fato, não iria pegar um bando de navio, atravessar o Atlântico para invadir o Brasil. Na época, isso era quase impossível. Hoje seria possível, mas na época as guerras eram mais concentradas localmente, tá? Então, essa é uma questão importante de ser levada em conta. Seguindo adiante, então, a família real colocou em prática o antigo plano de transferir a capital de Portugal para a sua colônia. A ideia de transferir a capital de Lisboa para outra parte do Império Português já era antiga em Portugal. Por volta de 1750, né, teve uma reforma em Belém do Pará, que se pensou em transferir a capital lá de Lisboa para Belém. Era um plano que existia, não foi colocado em prática. A reforma acabou acontecendo e não mudaram o destino da capital. Só que com essa crise, né, por conta do Napoleão, aí sim a gente vai ter a mudança efetiva e esse plano antigo vai ser posto em prática. Né? Essa fuga ela foi bem complexa, mas ela foi bem sucedida, porque ela foi um acordo entre Portugal e Inglaterra. Né? Portugal deu muita coisa para a Inglaterra em troca disso, né? Especialmente a questão de suporte de taxas de comércio, e aí a fuga ocorre, né? Então essa é uma gravura, né, do Henri Leveque, 1815, feita muito tempo depois, né, dessa saída de Dom João. Certamente não foi tão organizadinha assim, né, mas também não foi tão exagerada, que vai levar a essa fuga. Eu quero mostrar para vocês um trecho de um vídeo aqui, eu espero que vocês consigam assistir, eu vou testar com vocês, e aí vocês me falem se estão vendo. Vocês estão vendo tranquilamente? Eu vou aumentar a tela, dá para ver? Tranquilo? O som. Eu vou aumentar a tela. O som tá audível? Porque eu vou ter que falar, né? Então, o áudio do som tá em inglês. Eu vou não traduzir, mas explicar a cena. Esse filme é de 95. Recomendo. Chama-se Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Essa é a cena que, claro, é uma comédia, né? E eles estão fugindo pelos subterrâneos de Lisboa. A população de Lisboa descobre que eles estão fugindo e fica empolvorosa pelas ruas, né? E aí o rei, o príncipe, ele tinha medo de escuro, de chuva, etc. E trovão, ele está com os olhos cobertos, sendo guiado pelos funcionários do palácio. E aí vão chegar no porto de Lisboa para embarcar para o Brasil. Então, tinha, basicamente, né, como eu vou falar daqui a pouco, milhares de pessoas, nobres, funcionários do governo português, a Biblioteca Real, o Tesouro Português, foi embarcado junto, né? O filme ele tem essa perspectiva de exagero, mas é bem interessante o modo como ele representa esse dia. Segundo as fontes, não foi assim tão exagerado, né? Existiu um certo tumulto da população também querer fugir, porque as pessoas estavam com medo da guerra, de ser invadidos. Tanto é que depois que a família vai embora, tem um confronto na fronteira, mas aí Portugal acaba ficando tutelado por um general inglês e a população se acalma. Mas você imagina a cabeça das pessoas. Gente, o rei tá fugindo. Então, se o rei tá fugindo, o que a gente vai fazer da vida? Porque era a última coisa que eles esperariam na vida deles, era que a família real fugisse para colônia, né? Que é exatamente descendo para o Brasil. Essa parte eu vou mostrar depois. Então, essa parte eu vou deixar aqui, essa stand-by, porque eu vou mostrar depois. Deu para ver bem a questão da fuga? Ou o vídeo ficou muito apressado? Então, a gente tem aí uma família que, bom,
querendo ou não, foi uma jogada bem sucedida, mas bem sucedida para eles, né? Porque o povo português ficou jogado lá na mão dos generais ingleses ali, governado por generais estrangeiros e com o exército de Napoleão batendo na porta durante anos ali. Então, como é que deu essa viagem, né? Eu vou mostrar depois o trecho do vídeo, mas eu vou mostrar. Depois eu mostro. Vamos falar a parte séria, depois a gente vê a comédia. Viajar de navio na época não era fácil, né? A gente tem aqui uma azulejo português, né? Com a caravela, tem vários tipos de navio, nau, naveta, galeão, na época, né? Então, você não tem motor a combustão ou qualquer tipo de motor nesse modelo de navio. É baseado nos ventos e nas correntes marítimas. Então, o comandante tinha que conhecer bem o oceano, saber a época do ano, as correntes, usar os aparelhos de localização, que não tinha GPS, obviamente, era astrolábio e bússola, para poder se guiar. Então, a viagem ela tinha uma duração determinada, ela poderia durar 1 mês e meio, 2 meses, e dependia muito do sabor da natureza, né? Então, as condições de viagem não foram interessantes. Tem vários barcos, com 12 mil pessoas, né, nesses barcos, né? A população rica de Portugal fugiu, então parte da estrutura do governo veio junto, né? Biblioteca Real, Tesouro Real, uma parte dos funcionários do palácio, ou seja, a estrutura básica de um governo foi... Você imagina o Brasil mudar toda a capital dele, Brasília, para outro lugar. É mais ou menos essa a ideia. Então, as condições de higiene eram precárias, né? Eu acabei repetindo aqui. Piolhos, diarreias, outras doenças causadas pelas condições. Para ter uma ideia, como foi bizarro, as mulheres tiveram que de cortar os cabelos, enfim, e usar como se fosse turbante, né? Por conta dos piolhos. Quando elas chegam no Rio de Janeiro, a população do Rio achou que era moda na Europa e começou a imitar a família real por conta dos turbantes. Mas, na realidade, elas estavam utilizando aquilo por conta dos piolhos, das lêndias, né? Que estavam afetando o cabelo. Diarreia, né? Porque a água potável praticamente era pouca e, ao longo do tempo, ela vai ficar com péssima qualidade. A comida é escassa, porque você tem que ter alimentos salgados ou até pescar, inclusive. Então, as condições de higiene não eram essas coisas. Então, e detalhe, famílias reais, especialmente portuguesas, não tomavam banho, né? A gente tem essa ideia de príncipe encantado e tal, mas europeu, de modo geral, não tem aquela apreço pelo banho, até hoje, inclusive. Então, imagina ficar meses em um barco. E detalhe, na época, os médicos não aconselhavam, eu quero ver a cara de vocês, de quem está olhando, não era aconselhável tomar banho. Se dizia que o banho era algo que tirava a proteção do corpo. Então, as pessoas tomavam banho a cada alguns meses. Tem alguns relatos sobre esse Dom João, de que ele trocava a roupa só quando estava muito poída. Então, ele usava a mesma roupa direto. E quando ele tomava banho, ele não saía de casa, porque a medicina da época dizia que o banho, como tirava as defesas do corpo, deixava você exposto a doenças. Então, você ficava alguns dias em casa, porque parece, isso é a ideia que o europeu tinha de banho. Tanto é que até hoje na Europa, o banho, como a gente conhece diário, todo dia, não acontece. Vocês sabem que as pessoas na Europa não tomam banho como a gente toma, né? Vocês sabem disso, né? Elas fazem a limpeza com um pano úmido, ou então tomar banho 2, 3 vezes. Em países frios é assim. As pessoas usam desodorante. Essa prática de usar desodorante, usar perfume, não é uma coisa para todo dia. É uma coisa em momentos especiais. Mas o brasileiro, a gente toma banho 2, 3 vezes por dia, usa perfume, desodorante, e ainda tem gente que fede, né? Então você imagina... Os europeus, eles não cheiram bem, gente. Isso não é preconceito, isso não é realidade. Se você for para o aeroporto da Europa ou andar no metrô, tipo Paris, Londres, você vai sentir o que o nordestino chama de caatinga, né? Não é lá essa coisa... O povo fede, é verdade. Você vê aquele povo bonito lá, aquela menina bonita, que é esse cara bem fortão, mas tudo fede. É assim. E vocês, meninas e meninos, se forem namorar uma pessoa da Inglaterra, vocês vão ver que eles têm dentes horríveis, porque o serviço de odontologia lá é caríssimo. Então, eles têm dentes cariados, falta dente. Então, assim, o povo bonito está na televisão e no cinema, mas o povo do dia a dia não é essas coisas não, viu? Então, desconstrua essa ideia de que o europeu é bonito, porque não é bem assim, não. Vamos lá continuar. Então, esse povo vem para cá, né, saiu em novembro de 1807, só chegou no Brasil em janeiro de 1808, né? Descendo lá o Atlântico, né? Chegando aqui na América do Sul.
Primeira parada foi em Salvador, que já foi capital do Brasil colônia, depois ela foi mudada para o Rio de Janeiro, para fazer acordos diplomáticos com as representações que existiam em Salvador, consertar os navios e abastecer de comida. E ficou por lá umas 5 semanas. E chega no Rio em 8 de março, né? Que é o dia que se comemora exatamente essa chegada oficial. Mas eles chegaram muito antes, em Salvador, né? E numa cidade bem precária para receber uma corte. Deixa eu mostrar aqui os 2 vídeos que eu tinha prometido. Eu vou abrir aqui... Peraí, eu vou abrir aqui primeiro... da viagem, e aí... Ixi, cadê? Era para ter deixado aberto logo isso aqui, mas só tá outro ali. É a cena da anãzinha. Não vai aparecer tão rapidamente assim. Aqui apareceu. Então, essa é a continuação da cena anterior, tá? Essa tem a legenda. Armies could be heard in Lisbon. The royal family was on its way to the family of all, the land of precious woods and gold and diamonds, Brazil. And how many ran away? Many, maybe 15,000. There were 36 ships in all, ranging from warships to merchant ships, and brigantines of the British fleet, captained by Admiral Sir Sidney Smith. But because of the tempests, the wind, the lack of wind, the ships got lost from each other and arrived in Brazil at different times. Hijo de puta! Quem faz a Carlota Joaquim no filme é a Marieta Severo, que você viu lá xingando ele, né? Quem faz no filme Marieta Severo e quem faz o Dom João é o Marco Nanini. Para quem não lembra, o pessoal da Grande Família, né? E aí, a outra cena que eu quero mostrar é já a chegada no Rio de Janeiro, né? Deixa eu só voltar aqui. Mais pra frente. Aqui. E aí a chegada, né? O filme exagera, claro, né? Era um filme de produção barata, né? Então, de fato, existiam indígenas na chegada, escravos, né? Pessoas negras presentes, tinha um bispo da cidade, e de fato, nesse ponto a cena foi fiel, mas no resto, ela exagera nas cores, etc. Agora, o detalhe do turbante, de fato, está presente, né? E aí eles saíram em produção pela cidade, né? Foram andando, né, nas várias ruas, visitaram a igreja e depois foram descansar num palácio que depois a gente vai ver aqui, que aí começa esse momento, né? Essa transição de colônia para um país independente. Então, recomendo, inclusive, depois, quem quiser ver esse filme, eu não vou dizer que eu vou passar agora para vocês, porque não tem como passar o pendrive, né? Mas eu tenho ele está disponível nas plataformas de streaming, acho que na Claro Streaming. Mas ele é um filme fácil de encontrar na internet, no torrent, viu? Então, vamos seguir adiante. E aqui a gente tem, para quem já foi no Rio de Janeiro um dia, isso daqui é hoje as barcas, né, onde vai para Niterói. Essa parte que o mar aparece hoje não está mais aí, foi tudo aterrado. E aí fizeram hoje uma praça grande, essa fonte aqui ainda existe, essa parte aqui toda é praça, né? Essa parte toda ainda existe, esse palácio não, essas igrejas sim, e esse palácio aqui do lado também, porque hoje ele é um museu, né? Só que ele está bem diferente, porque ele tem a parte de cima hoje. É nesse palácio aqui que eles foram viver, morar. Então, o Rio era uma cidade pequena, na época tinha 50 mil habitantes, basicamente teve que fazer mudanças. Que mudanças foram essas que foram feitas no Rio para receber essa família? E o que essa família fez quando chegou aqui? Esse é o caminho de entrada do Jardim Botânico, que é um parque criado pelo Dom João para aclimatar as plantas que vinham da Ásia, da Europa. E essas palmeiras imperiais, que vieram, se não me engano, da Ásia, todas as palmeiras do Brasil imperial, no caso, esse tipo de planta aí, são filhas e netas, bisnetas, assim, dessas plantas aqui. Toda a planta que vem de fora da Índia, da África, era primeiro aclimatada no Jardim Botânico,
quando a planta estava aclimatada, as sementes e mudas eram distribuídas. Então, muitas variedades de manga, de fruta-pão, palmeiras, etc. e tal, foram aclimatadas primeiro aqui, né? Até hoje é um local de pesquisa, mas principalmente hoje de visitação pública. Então, quais são as repercussões dessa chegada, né? Então, a gente vai ter um acordo de comércio, os acordos de comércio favorecendo a Inglaterra, começou a assinar tratados com a Inglaterra para os produtos ingleses entrarem aqui pagando menos imposto, como forma de pagar essa escolta, né, e essa ajuda inglesa na chegada ao Brasil. Abriu os portos para as nações amigas, dito isso, amigas as poucas e principalmente a Inglaterra, né? E criou vários órgãos estatais que até hoje, inclusive, existem, né? Imprensa Régia, né, que é o Diário Oficial da União hoje, o DOU, é o jornal oficial do governo, né? Porque para o governo existir, ele tem que publicar para ter veracidade e para ter validade. Então, todo governo tem um jornal oficial. Na época era Imprensa Régia, né? Régia vem de real, e hoje é o DOU, né? Diário Oficial da União. Banco do Brasil, que é o banco que todo mundo conhece, foi criado pelo Dom João, e a Escola de Belas Artes, né, o Jardim Botânico, e os primeiros cursos superiores, né, são 4, né, 2 de Medicina, 2 de Direito. Medicina no Rio, Salvador, Direito em São Paulo e Olinda, Pernambuco, que depois foi transferido para Recife. Então são os 4 primeiros cursos superiores do Brasil, porque não existia faculdade no Brasil. Quem queria estudar tinha que ir para Portugal, lá para Coimbra, para o Porto. Então, as primeiras cursos superiores aqui foram ele que criou. Universidade, não. Universidade só vai ter lá em 1930. Mas aqui, faculdade, curso superior, foi o Dom João que criou, né? Mudanças urbanas, né? O Rio foi reformado. Tinha que ser reformado, mas apesar disso ainda continuava uma cidade muito suja, né? Muito feia ainda para os padrões da época, e ele trouxe uma missão artística em 1815, já quando Napoleão estava morto, de franceses, para poder fazer o levantamento das paisagens e do povo brasileiro. Toda vez que vocês encontrarem, por exemplo, uma gravura de Debré, foi dessa missão aqui. Então, essa missão produz tanto material que é importante para o historiador, a pessoa que estuda o passado, na análise desse momento aí, né? Então, o Rio era mais ou menos assim, era um pouco maior, né, do que essa imagem aqui, que essa imagem de 1710, mas na época, já alguns anos depois da chegada, o Rio já cresceu bastante, né? Isso aqui é 1817. Então, é uma cidade que o porto, né, aqui ó, aumentou, ganhou uma série de armazéns, algumas ruas novas, uma cidade que quando o Dom João volta para Portugal, o Rio, quando ele chegou, tinha 50 mil, quando ele volta, tem por volta de 80 mil. Então, é uma cidade que cresceu, né? Ela ganhou importância comercial, porque ela passou a ser aberta, era um porto aberto, ela ganhou importância política, né? Porque ela virou a capital do Império Português, ela ganhou importância com o próprio Brasil, né? Ela antes era uma cidade pequena, depois ela se tornou a principal cidade do Brasil, e virou um centro cultural, um centro político e um centro, obviamente, econômico, né, das decisões do governo português e depois brasileiro. Então, o pessoal brinca o seguinte: o Rio de Janeiro sediou vários eventos importantes, duas Copas, um Pan-Americano, uma Olimpíada, mas o primeiro grande evento, todos esses causaram mudanças na cidade, mas o primeiro grande evento que o Rio sediou foi exatamente essa chegada da família real, que mudou muito a cidade para o bem e para o mal, né? Então, e a gente tem aí ainda as reverberações, né? Dom João VI, né, ele virou rei do Brasil, Portugal e Algarves, né? Porque por conta da doença da mãe, ele governava. Então eu errei aqui, coloquei o ano errado, aqui é 1815, viu? Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia oficialmente e virou uma parte de Portugal com o mesmo padrão de direito. Então é o que chama de Reino Unido, né? Portugal e Brasil eram agora países no mesmo patamar. Napoleão morreu em 1815, no mesmo ano, né? Não, ali em cima não é 2015, não, é 1815, viu? Um erro meu ali. E a mãe dele morreu em 1816, e aí ele se tornou rei oficialmente, mas só foi coroado em 1818, no Rio de Janeiro, na Catedral do Rio, como rei de Portugal, Brasil e Algarves, né? Algarves é uma parte de Portugal que é histórica e aí tinha importância. O nome do país passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí, em 1820, é o ano que tem em Portugal uma revolta
que obriga a família real a voltar, né? E aí o Dom João, já coroado, né, rei de Portugal, volta para lá com a família, não toda a família, e a partir disso é que a gente pode dizer que o Brasil já era país antes de ser independente, porque desde 1815 já não era mais colônia, era um país, era parte de Portugal como um país. Isso é estranho dizer, né? Então aquela ideia de que o Brasil ficou independente em 1822 é meio relativo, porque ele já era um país antes. O que aconteceu em 1822 a gente pode dizer que é a separação política. Portugal vai para um lado, o Brasil vai para outro. Mas antes de 1822 já éramos um país, gostasse uma parte dos portugueses ou não. Quando ele vai embora, quem fica aqui é essa criatura aí, o Dom Pedro I, futuro, né, imperador do Brasil, na época o Pedro de Alcântara, né? Então, esse momento aqui da fuga da família real, ele abre essa série de eventos que vão desaguar no que a gente chama de Império Brasileiro. O processo de construção do Brasil independente de Portugal, separado de Portugal, a construção de uma ordem política nova aqui e um período muito instável, né? Porque 1822 quer dizer que a separação ou a independência vai gerar no Brasil uma série de conflitos, né? Mesmo que a gente tenha aí um país novo, mas é um país que já nascia muito dividido. Pessoal, essa aqui foi a introdução da unidade. A partir daqui eu quero que vocês botem as dúvidas do que a gente colocou até aqui. Podem estar aberto para vocês. Deixa eu parar de apresentar, depois eu volto. E aí? Até aqui foi tranquilo? Tem dúvidas, perguntas? Pode perguntar. Muitas dúvidas. Pode começar. Não? Quem tem alguma dúvida, alguma observação, pode colocar aí. É o momento. Tem alguém digitando? Disse tranquilo, beleza, tranquilo. Cri, cri, cri. O cri, cri, cri. É a hora do cri, cri, cri mesmo, Letícia. E só aparece quando deita pra dormir, é verdade. Dúvida só aparece nesse momento. Então, mas algum comentário, tipo, alguma coisa que vocês acharam importante, relevante nessa fala? Não basicamente sobre o conteúdo, alguma coisa que chamou a atenção que vocês não sabiam antes, que sabem agora. É importante esse feedback. Da hora, né? Aquele memezinho do Instagram, da hora. Então, essa dos banhos é ótimo. A cultura europeia tem uma influência muito grande, só que ela também acabou sendo influenciada, né? Porque quando os portugueses chegam aqui, eles acabam sendo obrigados a, por exemplo, tomar banho todos os dias, a comer coisas que a gente comia aqui, no caso os indígenas. Por exemplo, você tem muitos pratos que foram adaptados, né, da cultura portuguesa para a cultura brasileira, com produtos brasileiros. Então, já ouviu falar, obviamente, cuscuz, né? Cuscuz é um prato árabe que vai para Portugal. Lá eles têm um prato chamado cuscuz, que é feito de resto de farinha. Só que aqui no Brasil não tinha farinha de trigo, era feita com farinha de milho, que é o cuscuz. Então o processo é a mesma coisa. Por exemplo, já comeu pirarucu salgado? Então, a técnica de salgar peixe vem da Europa com os portugueses, não existia entre os indígenas. Os indígenas, na realidade, eles moquecavam peixe, eles fritavam peixe, assavam peixe e guardavam. Os portugueses guardavam peixe com o sal, né? Você sabe que não tem bacalhau. Você sabe que bacalhau é um peixe que não existe, né? Vocês sabiam disso? Bacalhau não existe peixe chamado bacalhau. Qualquer peixe é bacalhau. O que existe é um método de guardar a carne. Que você pega qualquer peixe. Vocês estão comendo ali, pode ser carne de cação, que é um tubarão, pode ser carne de um peixe maior, tipo garopa. Qualquer peixe pode virar bacalhau. Inclusive, tecnicamente, pirarucu salgado é um bacalhau também.
Então, o bacalhau, que é uma coisa portuguesa, é a técnica. Não existe um peixe em si fechadão, só bacalhau ali. É mais uma técnica. Mas é interessante isso. Então, tem adaptações. Então, essa coisa que você colocou de costumes é uma via dupla, né? Tanto a gente aprendeu muita coisa com eles, usar roupa, por exemplo. As indígenas não usavam roupa. Essa coisa de usar roupa. Agora você imagina, né? Porque as portuguesas usavam roupas da Europa. Aqueles vestidos pesadíssimos das mulheres no calor do Brasil. Então, é complicado. O cheiro seria, realmente, imagino que é horrível. Então, a coisa de usar perfume, óleos, etc., é uma coisa que as africanas faziam, que as indígenas faziam. As africanas usavam muitos óleos, óleos, e as indígenas também, né? Inclusive, os indígenas faziam depilação com folha de uma grama bem forte que tirava, né? Então, uma série de coisas a gente trocou de um povo para outro, né? Não, os índios tomavam banho todos os dias, dormiam na rede, os portugueses aprenderam a rede com os indígenas. A rede é uma coisa indígena. A mandioca é um alimento do mundo todo hoje, quem descobriu? Os indígenas. Então, o milho, os indígenas, a batata, os indígenas, por aí vai. Então, e nesse momento aí, essa troca de costumes também foi muito forte, né? Então, você imagina, a princesa chega com um turbante, aí as pessoas do Rio vão achar que é moda, começam a usar, só que era piolho, na verdade, né? Então, essa parte cultural é muito interessante. Mas minha gente, era piolho. Se a gente pegar piolho pequenos, porque a geração de vocês não tem muito, não, mas na minha geração tinha piolho. Eu peguei piolho uma vez com 4 anos de idade na primeira semana de escola. Na minha geração teve sim, só. Bastante. Não tem na geração de agora, mas na minha teve. Eu sei que na minha teve piolho ainda. Hoje não sei se o pessoal pega, mas tinha gente que ia pra escola com o piolho fazendo salto ornamental na cabeça, pulando. Era horrível. E naquela época as pessoas tinham muita doença de pele, né? Tipo, sarna era muito comum. Qualquer doença que deixasse a pele... porque as pessoas eram sujas, né? Então, a ideia do banho de ar é uma coisa que vai ser aprendido pouco a pouco, né? Pelos europeus. Então, o dia a dia, as pessoas comiam com a mão, talher era uma coisa muito de poucas pessoas. Então, até o começo do século XX no Brasil, é um remédio, né? Exatamente, até hoje a gente come com a mão, né? Você faz a mão de colher, né? Então, mas no século XX era muito comum. O uso dos talheres é uma coisa recente. Ir ao banheiro, as pessoas... Você não tinha banheiro dentro de casa nesse momento. Era fora de casa, na casinha. Ou então na rua mesmo, fazendo xixi e cocô no beco da vida. No Rio, no Rio de Janeiro, os viajantes, eles falavam muito isso. Isso não é só no Rio, não, viu? Mas aqui no Rio de Janeiro, as ruas fediam a esgoto. Porque as pessoas jogavam... Porque assim... As pessoas tinham em casa, antes de dormir, tinha um piniquinho, né? Faziam necessidade lá, botavam embaixo da cama na cozinha. No outro dia, jogavam fora pela janela. Então, tanto é que em algumas cidades tinha lei, a postura municipal, que obrigava você a dizer, lá vai água, quando você jogasse pela janela para não sujar os outros. Então, isso é muito frequente no século XVII, XVIII, XIX. Essa coisa de higiene, a gente vai ver depois da Revolução Industrial. É a Revolução Industrial que cria o banheiro separado, que cria o papel higiênico, a escova de dente, os hábitos burgueses, é uma criação recente, mas antes disso não existia. Você imagina, se no Brasil hoje, a minha cidade, Recife, fede a xixi, as pessoas mijam na rua. Imagina há 2 séculos atrás. Eu acho que, não sei se Porto Velho tem esse costume, mas no Nordeste, muitas cidades do Nordeste, nas capitais, inclusive, é muito comum você andar no beco, na rua estreita, ela feder a xixi. Porque as pessoas mijam na rua ainda. E quando eu falo pessoas, os homens, né? Porque mulher pouco faz isso. Quem faz isso é homem mesmo. De ir pro beco mijar. Isso é horrível, inclusive. Então, é uma falta de cuidado muito grande. No Nordeste é muito frequente isso. Não sei aqui. Em Manaus também, viu? No Amazonas. Mas não sei aqui em Rondônia, Porto Velho. Mas no Nordeste, ando no centro do Recife, algumas ruas fedem a mijo. Então tem hábitos que parece que não foram embora, né? São antigos, né? De você... eles não têm nariz nenhum, não. A ideia de falar caatinga... Porque é assim, Letícia, caatinga tem 2 sentidos. Caatinga, que você colocou aí, é o bioma, né? Que é o bioma do sertão. No caso, a caatinga que a gente fala é o fedor, né? Só com mente um A. Com um A só. É caatinga. Então...
tu tá com caatinga, vice, no Nordeste a gente fala assim, quando a gente tá num lugar e a pessoa tá fedendo. Que caatinga da moléstia, quando um negócio fede muito, é isso. Mas é aquela questão, pessoal, a gente se acostuma com o mau cheiro, então certamente essas pessoas se acostumaram com o mau cheiro e trouxeram esse hábito para cá. Mas bora voltar para o assunto, para a gente começar a encerrar essa fala aqui. Lá no nosso AVA, eu vou disponibilizar esta aula e o material à parte, que é a mesma aula, só que na versão mais reduzida, tá? Que é basicamente o uso desse material do slide. Na sequência, vocês vão ter a Independência, que tem lá um texto, recomendo a leitura dele, ele está bem objetivo, do História do Mundo, inclusive é um site muito legal para vocês acessarem para estudar também. Na sequência tem primeiro a Independência, ele fala sobre Independência, primeiro reinado, aí tem um vídeo e tem alguns vídeos suportes, segue para a regência, aí tem um vídeo suporte, e segue para o segundo reinado, o vídeo geral e o suporte. E no fim, questionário com 15 questões muito simples. Ele vai valer 30 pontos, porque a última atividade vai valer menos, tá? Semana que vem, que vai ser um texto. Então, a gente vai tratar semana que vem de história geral. Então, a gente vai sair do Brasil e vai voltar para a história geral de novo para encerrar esse ano. Mas essa aula aqui é introdutória, porque observaram que ela conecta a história do Brasil com o que a gente viu na aula passada, história geral? Questões do Napoleão e questões da história europeia. Semana que vem a gente vê um pouco disso também, porque a gente vai ver independência dos países da América Latina, independência dos Estados Unidos e Revolução Industrial, a segunda fase. Vão ser os 3 assuntos da semana que vem. Mas especialmente da questão dos trabalhadores, né, e das consequências da Revolução Industrial. Então, nesse universo dessa unidade, é Brasil puro, só, tá? Bom, quem aqui já acessou o AVA e já viu alguma coisa? Né? O grilo é a hora do grilo, né? Mas você já... você viu agorinha, no caso, Letícia. Mas eu recomendo que vocês acessem. O material está um pouco menor essa semana e eu dei mais centralidade para os meus vídeos, né? Se observarem, tem vídeos meus lá. Só um adendo. Tem um vídeo que é esse daqui, ó. Eu devia ter explicado melhor. Eu expliquei lá, mas só eu vou dar uma dica aqui. Eu coloquei o trecho deste... Esse é uma animação brasileira chamada Uma História de Amor e Fúria. Em um dos trechos da unidade sobre a balaiada que acontece na regência, tem algumas cenas dessa animação que mostra o evento da balaiada, né? Então, assim, é um filme chamado Uma História de Amor e Fúria, é um dos capítulos do filme. Eu recomendo que, se vocês quiserem assistir depois, eu acho que ele está disponível no YouTube. Deixa eu só confirmar aqui. Ele estava disponível até o ano passado. Inteiro. Ele está inteiro no YouTube, inclusive. Ele é aqui, ó. Então, eu esqueci de fazer essa recomendação. Esse filme, ele se passa no passado, no presente e no futuro. E é uma história de amor entre 2 espíritos, né? Que vão reencarnando em personagens da história do Brasil e passando por episódios, né? Descoberta do Brasil, invasão do Brasil, Brasil Imperial, ditadura militar, e no futuro, que é a parte final da história, né? E os personagens principais são dublados pelo Selton Mello e pela Camila Pitanga. É um filme muito bonito. Acho que o episódio da balaiada que eu tirei de lá, ele é muito bem... Acho que talvez o melhor material que tem de história sobre balaiada que eu já vi, porque não tem nenhuma videoaula que explique melhor a balaiada, tá? Então é uma parte que eu dou como dica para quem quiser assistir esse vídeo. Ele ensina muito sobre história. Não só o vídeo, né? O filme inteiro, na verdade. Ele reflete muito sobre a história do Brasil. Então o nome do filme deixa eu colocar aqui, Uma História. Eu coloquei lá o nome dele, mas quem quiser assistir no YouTube, completo, ele está lá. E é brasileiro, então é bom prestigiar. É importante. Já passaram, eu vi agora, passaram para vocês, que massa. Massa, que bom, que bom. Então já conhecem, né? Então a Marcela sempre tem boas dicas, é impressionante, né? Nesse sentido, acho que é uma excelente professora, em vários sentidos, mas nesse sentido, em relação ao uso de filmes, ela é maravilhosa. Pessoal, temos dúvidas até aqui?
Então podemos começar a encerrar? Pode falar, Cecília. Eu não estou conseguindo te entender, porque está meio metálico. Tu pode digitar? Acho melhor, porque eu não estou conseguindo entender. Na realidade, eles começam... Eu não tinha visto, desculpa. Os jesuítas começam basicamente lá na colônia por volta do século... Ih, chegou a gente agora. Por volta do século XVI, né? Então eles vão ficar no Brasil até 1753, porque eles são expulsos pelos portugueses, né? O governo português expulsa eles, Marquês de Pombal, quando o iluminismo começa a aumentar a influência em Portugal. O Marquês de Pombal era o principal governante, era o primeiro-ministro. Ele decreta a expulsão de jesuítas de todas as colônias de Portugal e se apropria das obras jesuíticas, né? Das escolas, tudo que eles tinham construído. Então eles ficam aqui oficialmente uns 2 séculos e só voltam depois, lá no século XIX, mas já não mais com o mesmo tamanho de influência que tinham antes. Mas no início da colonização, né, por volta de 1530, 1550 em diante, eles começam a aparecer e ficam aí praticamente 2 séculos e um pouquinho, fazendo colégios, né, criando escolas, literalmente, que geram cidades, como São Paulo, que nasceu numa escola jesuíta, o Colégio de São Paulo. Alguém já foi em São Paulo aqui? Quando forem em São Paulo, vão perto da Praça da Sé, descendo tem o pátio do colégio, e aí tem a escola. Mas um dia você vai, com certeza. Quando você for lá, você vai lembrar dessa aula e vai dizer que o professor falou disso. Está lá o local e a cidade cresceu ao redor desse colégio. Em outras cidades também aconteceram isso. Só que aqui no norte, eles faziam os aldeamentos, né? Especialmente no Amazonas, Pará e Acre. Aqui em Rondônia nem tanto, porque era uma região ainda muito... Rondônia só vai ser explorada mesmo lá pelo século XIX, né? Então, até então, é uma região quase que sem conexão. Então, só nessa região do Rio Solimões, Rio Negro, Rio Amazonas e Pará, por ali, que eles vão estar presentes. Mas não é somente eles não, viu? Espiritanos, mercedários, carmelitas faziam a mesma coisa, mas os principais eram os jesuítas. Colônia, lembre disso. Jesuítas, aldeamento, colônia. Beleza? Essa é uma sequência que ajuda você a lembrar. Dúvidas? Mais alguma coisa? Todo mundo quer ir embora, né? Sei não. Imagina, a gente está aqui há 1 hora, quase 1 hora, na verdade, mas tem dia que vão ser 2 horas, né, quando a gente voltar. E ano que vem vai ser comigo, viu? Não é com o Carlos, não, acho que eu falei para vocês, né? Terceiro ano é comigo. Então ele continua lá, eu continuo nos segundos anos, e aí ele vai lá para o ano que vem para os segundos, eu fico com vocês e alguma outra turma que eu pegar de OPPP. No caso, tiveram PPP ano passado, né? Então, esse ano foi comigo. Não foi com o Carlos André, vai ser com o Esdras Carlos, né? Então, nesse sentido, continua uma parte presente. E o pessoal fala que a gente se parece, o formato da cabeça, o brinco também e tal. Tem muito esse detalhe aí. Pessoal, a gente vai tá aberto a dúvidas de 10 da manhã às 6 da tarde. Em relação, algumas pessoas ainda estão com problema com o ABA em relação a finalizar a atividade. Só passa para a próxima quem finalizar a anterior. Porque hoje ainda me perguntaram sobre isso, então tem que marcar, só para lembrar isso. Eu não sei, todos os professores estão fazendo isso, né? Pelo menos foi a orientação que deram para a gente. Ou não? Não? Maioria. Mas só uma pergunta de curiosidade, como é que eles estão fazendo com vocês? Estão colocando conteúdo, dando live, ou só dando live e colocando exercício? Como é que tem sido? Eu não conversei com nenhum professor ainda, na verdade, praticamente, sobre isso. Base da confiança é ótimo. Beleza, eu soube que o professor de física está colocando, alguém me falou quando foi abrir a atividade. Então, mas... pois é, somente isso. Na semana que vem, só para a gente encerrar, eu vou deixar marcado de novo com vocês de 2 da tarde,
nesse mesmo horário, para a gente finalizar. E aí o assunto da aula semana que vem vai ser Revolução Industrial. Eu vou voltar para um ponto que eu acho que eu poderia ter falado melhor na unidade passada, da Revolução Industrial. Então eu vou revisar esse conteúdo nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu vou revisar o conteúdo da Revolução Industrial para vocês verem a Segunda Revolução e as independências das Américas, etc e tal. Ativa o sininho, nesse mesmo canal, ativa o sininho, me segue lá no Twitter, no Instagram, minhas redes sociais, dá aquele like aí. Tipo, o youtuber é assim, né? Vou começar a fazer youtuber, né? Que parece que todo youtuber, ele, sei lá, baixa um espírito nele, que ele tá falando normal, ele começa a gesticular, ele faz assim e tal. Não é uma coisa muito legal. Enfim, eu não tenho esse talento para fazer youtuber, não. Mas assim, a gente vai voltar para cá. Dúvidas sobre atividade, podem entrar em contato. Dúvidas sobre o tema, podem entrar em contato. E aí, semana que vem, a gente vai finalizar com atividade aberta, né? Vai ser um texto, mas sobre os temas da aula posterior. Ah, é verdade, não deixo comentário nos vídeos, né? Então, é porque às vezes gente de fora pode assistir. Eu não quero que, nesse momento, pessoas de fora participem. Até porque vocês podem participar de outra forma, né? Aqui ou lá no... Ah, mas eu vou pegar esse gancho e perguntar. Sejam bem sinceras e sinceros. Quais são os principais defeitos dos vídeos e quais são as principais virtudes? Que aí eu posso melhorar, né? Eu já melhorei a questão do tamanho deles, inclusive. Tem algum problema nele? A interatividade? As imagens estão boas, os textos estão poucos textos. Quando é chato, não tá de dormir. É verdade, isso é verdade. Mas as imagens estão boas, a escolha das imagens em relação a... Eu boto pouquíssimo texto, se você percebeu que eu boto pouquíssimo texto. É uma coisa que eu prefiro falar. Olha, esse elogio da dicção foi uma coisa nova, porque normalmente as pessoas falam que eu falo muito rápido. E meu sotaque não ajuda muito. Quando eu estava em Minas, meu sotaque era de Pernambuco. Quando eu estava no Amazonas, meu sotaque era do Nordeste. Agora nem sei mais de onde meu sotaque é. Então, a edição eu tenho que tentar fazer melhor, até porque eu estou fazendo um curso disso também. Então, tem que dar uma melhorada. Essa ideia do Renascimento eu gostei também. Eu me senti genial fazendo aquela ideia. do Davi lá, da estátua. Então, beleza, mas qualquer dúvida que vocês tiverem... Stonks foi ótimo. Qualquer observação que vocês tiverem em relação aos vídeos, podem falar que eu melhoro, porque é até legal para mim, até porque eu tenho outras turmas adiante. E esse material eu vou usar em outros momentos também, né? E como dá para reeditar, porque eu tenho um projeto aqui no programa, né, no que eu utilizo, dá para fazer reedição mais rápido. Então, meninas e meninos, aqueles que falam, aqueles que escutam, né, ou aqueles que estão presentes, aqueles que não estão, porque sempre tem aqueles alunos que botam aqui o nomezinho, mas estão lá na cozinha agora tomando café, ou então assistindo a novela do Candinho. Sempre tem alguém fazendo isso, né? Aí de vez em quando vem aqui, olha, não terminou ainda não. Mas uma parte faz, a gente sabe que faz isso. Então, desejo a vocês uma boa unidade. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu vou disponibilizar daqui a pouco essa live lá, mas junto com ela material também. Eu acho que eu não coloquei lá, mas eu vou colocar. E é isso. Tranquilo? Tranquilos? Abraço. Oi, Vitória. Eu não entendi a parte que o senhor disse que a próxima vai ser alguma coisa de texto, uma atividade mais aberta. Como assim? Vai ser um texto para vocês escreverem. Dissertação. Tá. Uma dissertaçãozinha. Ok. Na verdade, vai ser o seguinte, vai ser uma análise do documento histórico, né? Então, eu vou colocar o tutorial de como analisar documento e vou colocar lá a atividade. Simples. Escrever. Porque vocês vão ter... Vocês têm prova escrita na vida de vocês, sempre vão ter. Beleza? Então, dúvidas, podem me chamar, tá? Abração. Então, deixa eu parar de gravar.